Sou crente, já acredito em Jesus, mas errei. Errei. Eu perco minha salvação? Vamos começar. Primeira pergunta que eu quero fazer para os nossos especialistas hoje é: salvação se perde? Eu vou te falar porque eu já passei por essa crise anos atrás, não agora. Porque eu nasci num lar evangélico, sempre servi a Deus, mas cometi muitos erros na vida. E quando eu tinha mais consciência do meu erro, porque às vezes você está tão insensível, mesmo sendo crente, que nem tem consciência do erro, né? E quando a ficha caiu para mim, que aquele erro que eu cometia, para mim não era muita coisa, mas roubava a minha salvação, eu comecei a ter dúvidas da minha salvação. E aí foi que entrou esse questionamento, né, que é só a primeira de muitas que eu estou preparando aqui para vocês, sou crente, já acredito em Jesus, mas errei. Errei. Eu perco minha salvação? Vamos começar com o pastor Lamartine Pozella. Não. Não, porque você foi salvo pela graça, por meio da fé, isso te torna filho, e você não vai deixar de ser filho porque você erra. Eu não acredito que exista algum pecado, com a exceção da apostasia e de uma rejeição absoluta e definitiva de Cristo. Que é o pecado contra o Espírito Santo. Para mim é a mesma coisa. A blasfêmia contra o Espírito Santo, depois a gente pode discutir isso em Mateus capítulo 12, e eu trazer para você qual é a minha maneira de entender o texto, mas para mim, a única coisa que tira alguém da salvação é rejeitar a Cristo. Então, isso seja um indivíduo que nunca foi salvo, ele vai ser alijado definitivamente da salvação, porque não existe salvação em outro nome a não ser o nome de Cristo, mas para uma pessoa que já experimentou a salvação, ela pode rejeitar Cristo como final de um processo de pecado que vai levando à cauterização da mente, até que chega um momento que a pessoa fala, quer saber, acho que eu não acredito mais nisso, entendeu? É o que Hebreus capítulo 6 fala, né? Todo aquele processo. Não é uma queda de um pecado moral ou de um pecado de ter matado alguém. Não, isso não tira ninguém da salvação. Na minha opinião, uma rejeição final e absoluta, não tem nada a ver com estar na igreja, ou ter afastado da igreja, estar em pecado, mas uma decisão definitiva de não acreditar mais na salvação de Cristo. Da mesma forma que você foi introduzido na vida eterna através da sua salvação, da compreensão de que Cristo é o único caminho, que é a única salvação, o indivíduo que está aqui pode, na minha opinião, retroceder e abrir mão da salvação se passar pelo processo da apostasia. E a pergunta, então, que eu deixo para o pastor Tassos Licurgo mas salvação é diferente de galardão. Isso. Me explicou. Então eu estou salvo em Cristo Jesus, por que eu tenho que continuar fazendo boas obras? Por que eu tenho que servi-lo? Por que eu tenho que andar em santidade? Por que eu tenho que amar o próximo como a mim mesmo? Por que eu tenho que ajudar os pobres? Por que eu tenho que ter um ministério e exercê-lo na vida do meu irmão, meu dom na vida do meu irmão? Por que eu tenho que fazer alguma coisa se minhas obras não vão me salvar? Isso. Antes de responder, eu gostaria só de colocar a minha posição, que eu respeitosamente divido, embora não tanto, porque há umas passagens nas Escrituras que me deixam quase que convencidos que é possível perder a salvação, especialmente a carta de Pedro, quando diz que a exposição à falsa doutrina, a falsos mestres, fez com que houvesse uma renegação do Senhor que os resgatou. E as Escrituras ainda dizem que isso trouxe sobre eles repentina destruição. Hebreus capítulo 10 também fala sobre isso. Hebreus fala de apostasia, quer dizer, aquele que tem a fé genuína em Jesus Cristo por meio da graça e contra a salvação, e a apostasia, por definição, é a perda dessa fé genuína. Então, com base nessas duas passagens principalmente, eu tendo a pensar que é possível sim perder a salvação.
No ponto de vista prático, o que as pessoas que dividem dizem... peraí, então eu vou perder a salvação. Ou se eu negar o nome de Jesus depois de ter aceitado, ou se eu ficar dando ouvido para falsos mestres e começar a ter práticas... Então, mas veja, no fundo, o que ele crê é a mesma coisa que eu. Eu não acho que a apostasia, eu acordo hoje e falo, vou apostatar. Não, começou com alguma coisa. O pecado, ele começa a gerar em você uma não resposta à voz do Espírito Santo, que vai se tornando cada vez mais tênue, até que chega um momento que aquilo começa a cauterizar a sua mente, você vai perdendo cada vez mais a capacidade de se arrepender, até que chega um momento em que o engano ele se torna preponderante na sua vida. É aquilo que a Bíblia diz, que nos últimos dias os homens iriam cercar-se de mestres... Então, mesmo que ele não tenha dito, eu não quero mais, mas na prática ele já fez isso. O que a Bíblia diz, eu estou apenas dizendo que a Bíblia diz é o seguinte, que pela exposição aos falsos mestres, à falsa doutrina, aquelas pessoas renegaram o Senhor que os resgatou. Mas renegaram. Renegaram. Então, essa... Então, de alguma forma, ele renegou, ele cruzou o caminho. Cruzou a linha, entendeu? Então tem a perda pela... Não, eu também acredito. Então tá. Então tem a perda pela renegação. Então. É a mesma coisa. É a mesma coisa. E as Escrituras ainda dizem que isso trouxe sobre eles repentina destruição. Então, só a mesma coisa dita de outras formas. E no dia a dia o que o pessoal diz é o seguinte, né? Porque há situações, todos sabemos, de pessoas que se dedicaram durante muito tempo à igreja, pessoas que tinham uma vida, ao que todos sabiam, santa, uma vida piedosa, e de uma hora para outra passaram a não ter mais. Os que acreditam que não perderam a salvação vão dizer que aquele de fato nunca foi salvo, né? Enquanto os outros que acreditam dizem que ele perdeu a salvação. Então, minha resposta não é com base tanto na experiência, mas sim no que diz as Escrituras, na passagem sobre a qual nós nos debruçamos, assim como na passagem de Hebreus, que fala da apostasia. Em relação à sua pergunta especificamente, as obras são inservíveis para salvar alguém. São imundícia, como diz o apóstolo Tiago, são inservíveis para salvar alguém. As obras são, na realidade, uma consequência de quem já é salvo. Os mandamentos, por exemplo, eles nunca foram dados como uma escada para a salvação. Eles já foram dados para um povo que já era o povo de Deus, que havia passado o Mar Vermelho sem sequer molhar os pés e havia sido miraculosamente alimentado no deserto. No entanto, os mandamentos são dados para aquele povo não para que eles sejam povo de Deus, porque já o eram, mas porque eles são povo de Deus. Então, se nós somos povo de Deus, nós temos um padrão no qual nós devemos nos espelhar para que cresçamos de maneira a sermos mais e mais parecidos com Deus, no caso nosso, do Deus encarnado, que é Jesus Cristo. Então, quando o mandamento diz, por exemplo, não mentirás, é porque Deus é a verdade. Quando diz não adulterarás, porque Deus é fiel. Não furtarás, porque Deus é confiável. Não assassinarás, o correto é assassinarás e não matarás, né? Porque matar é bíblico em certas situações. Quando diz não assassinarás, é porque Deus é a vida. Então, as obras são inservíveis para construir o caminho para a salvação. O ladrão ao lado da cruz é um exemplo claro disso, que não tinha nada a oferecer antes nem depois, né? Porque estava ali na cruz. E ele encontra a salvação. Então, as obras são para aquele que é salvo e não para alguém ser salvo. Ótimo. Agora, é o que diz Efésios 2, 8, 9 e 10, né? Pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Mas nós fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras. Você não é salvo pelas obras, mas é salvo para as obras. Agora, uma vez salvos, devemos ter novidade de vida e fazer boas obras. Agora, se eu sou salvo, então minha salvação está garantida por causa da cruz do Calvário, por causa da graça de Jesus. Só por isso. Então, as minhas obras vão interferir no meu galardão, ou seja, na minha recompensa eterna? Com certeza. Isso. Vamos lá? Pode. O galardão é um julgamento que sofre o crente. Quanto aos galardões, o julgamento que sofre o crente. O crente não é julgado quanto à salvação. Assim como a Arca de Noé. Imagina a Arca de Noé. Aqueles que estavam na arca foram salvos estiveram acima do julgamento de Deus, que era o dilúvio. E o apóstolo Paulo usa a mesma preposição, né? Nós temos de estar em Cristo. Os que estão em Cristo estão acima do julgamento de Deus.
Então, os galardões não são quanto à salvação, mas são quanto às coroas, aquilo que... E, inclusive, quando nós devemos comparecer diante do tribunal de Cristo, a palavra lá no grego, bimá, é o pódium. Era o lugar onde todos os corredores da maratona que haviam cruzado a linha, ou seja, já haviam vencido, recebiam a coroa de louros. Paulo fala, corra de tal maneira que você alcance o Ou prêmio. seja, nenhum que deixou de cruzar a linha estará nesse dia. Aquele é um tribunal para receber recompensas e galardões, mas não para serem reconhecidos como salvos ou não. Ou seja, quem estiver diante do tribunal do bimá de Cristo já está salvo. Aí ele vai poder receber, né, a recompensa, seja porque a sua obra é comparada ao ouro, prata, pedras preciosas ou madeira, feno e palha, que o fogo vai provar e não sobra nada, mas o indivíduo vai ser salvo. A Bíblia diz que pelo fogo. Essa semana o pastor Tarso me passou isso. Como eu falei, a gente conversou essa semana, quando eu tenho algumas dúvidas, eu ligo para alguns amigos, e o pastor Tarso é um. E aí ele falou, olha, você tem que prestar atenção no que 1 Coríntios diz, né, sobre as 6 coisas que pode construir em cima do fundamento que é Cristo. E o que acontece com ouro, prata e pressa? Quando passa pelo fogo, fica. Purifica. Purifica. Né? Mas e fica no sentido de que não permanece. Não acaba. Agora, o feno, a madeira... Feno e palha sobra queima. nada. Aí a Bíblia diz, todavia serão salvos, ainda que pelo fogo. Então está claro que não tem a ver com salvação, tem a ver com recompensa, tem a ver com galardão. E depois que eu peguei esse estudo, aí eu comecei a me aprofundar mais, começou a me dar um temor maior. Eu falo para Deus todo dia, Senhor, pelo amor de Deus, não queima tudo, não. Me avisa o que eu estou fazendo errado, então, porque eu não quero que só eu fiz uma oração parecida essa semana. Eu falei, Deus, me mostra o que não é pedra preciosa na construção que eu estou fazendo em cima desse fundamento. É muito simples. Vamos. O que dá glória para Cristo está dentro do propósito. O que traz glória para o homem. O próprio Senhor Jesus, quando falava dos fariseus, que quando iam dar suas ofertas, davam os gasofilatos na época eram de bronze, eles levavam uma moedinha pequenininha, porque ficava plim, 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 plim. Todo o povo falava, olha, os fariseus estão dando obra. Jesus disse, eles já receberam o galardão dos homens. Então, ou seja, não é só o que eu faço, mas é o como eu faço e por que faço. Ou seja, se você quiser buscar muita glória na terra, Deus falou, tá bom, mas essa vai ser a tua recompensa. A gente não pode buscar glória em hipótese alguma. Eu digo para quem está desavisado ou por mais intenções busca. Está trocando a recompensa eterna por uma passageira. Exato. Pelo aplauso do homem. Porque a glória, ela deve ser sempre um atributo de Deus compartilhar a sua glória para quem Ele quer dar. Mas você devolve. Eu acho muito bonito que quando os anciãos estão diante do trono, eles recebem a coroa, né? Coríntios fala. Só que chegam na sala do trono, eles depositam as suas coroas. Ou seja, nem aquilo que recebemos nós temos o direito. A gente devolve, porque tudo veio dele. Tudo é para ele, para a glória dele.